Liturgia do dia 8 de dezembro de 2022. Solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis. Depois que Adão comeu do fruto da árvore, o Senhor chamou Adão, dizendo: Onde estás? Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse: A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias de tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E Adão chamou a sua mulher Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo responsorial é o de número 97. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios, porque Ele fez prodígios. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios, porque Ele fez prodígios. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios, porque Ele fez prodígios. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios, porque Ele fez prodígios. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo no céu. Em Cristo Ele nos escolheu antes da fundação do mundo
para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão de sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que ele nos cumulou no seu bem-amado. Nele também nós recebemos a nossa parte, segundo o projeto daquele que conduz tudo, conforme a decisão de sua vontade. Nós fomos predestinados a sermos para o louvor de sua glória os que de antemão colocaram sua esperança em Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na solenidade da Imaculada Conceição, somos convidados a equacionar o tipo de resposta que damos aos desafios de Deus. Ao propor-nos o exemplo de Maria de Nazaré, a liturgia convida-nos a acolher, com um coração aberto e disponível, os planos de Deus para nós e para o mundo. A segunda leitura garante-nos que Deus tem um projeto de vida plena, verdadeira e total para cada homem e para cada mulher. Um projeto que desde sempre esteve na mente do próprio Deus. Esse projeto, apresentado aos homens através de Jesus Cristo, exige de cada um de nós uma resposta decidida, total e sem subterfúgios. A primeira leitura mostra, recorrendo à história mítica de Adão e Eva, o que acontece quando rejeitamos as propostas de Deus e preferimos caminhos de egoísmo, de orgulho e de autossuficiência. Viver à margem de Deus leva inevitavelmente a trilhar caminhos de sofrimento, de destruição, de infelicidade e de morte. O Evangelho apresenta a resposta de Maria ao plano de Deus. Ao contrário de Adão e Eva, Maria rejeitou o orgulho, o egoísmo e a autossuficiência e preferiu conformar a sua vida
de forma total e radical com os planos de Deus. Do seu sim total resultou salvação e vida plena para ela e para o mundo. O evangelho de hoje que nos é proposto pertence ao evangelho da infância na versão de Lucas. De acordo com os biblistas atuais, os textos do evangelho da infância pertencem a um gênero literário especial chamado homologese. Este gênero não pretende ser um relato jornalístico e histórico de acontecimentos, mas é, sobretudo, uma catequese destinada a proclamar certas realidades salvíficas, que Jesus é o Messias, que ele vem de Deus, que ele é o Deus conosco. Desenvolve-se em forma de narração e recorre às técnicas do Midrash Haggádico, uma técnica de leitura e de interpretação do texto sagrado usado pelos rabis judeus da época de Jesus. A homologese utiliza e mistura tipologias. Fatos e pessoas do Antigo Testamento encontram a sua correspondência em fatos e pessoas do Novo Testamento. E aparições apocalípticas, anjos, aparições, sonhos, para fazer avançar a narração e para explicitar determinada catequese sobre Jesus. O evangelho que nos é hoje proposto deve ser entendido a esta luz. Não interessa, pois, estar aqui à procura de fatos históricos. Interessa, sobretudo, perceber o que é que a catequese cristã primitiva nos ensina, através das narrações sobre Jesus. A cena situa-se numa aldeia da Galileia, chamada Nazaré. A Galileia, região a norte da Palestina, próxima ao lago de Tiberíades, era considerada pelos judeus uma terra longínqua e estranha, em permanente contato com as populações pagãs, e onde se praticava uma religião heterodoxa, influenciada pelos costumes e pelas tradições pagãs. Daí a convicção dos mestres judeus de Jerusalém de que da Galileia não pode vir nada de bom. Quanto a Nazaré, era uma aldeia pobre e ignorada, nunca nomeada na história religiosa judaica, e, portanto, de acordo com a mentalidade judaica, completamente à margem dos caminhos de Deus e da salvação. Maria, a jovem de Nazaré que está no centro deste episódio, era uma virgem desposada com um homem chamado José. O casamento hebraico considerava o compromisso matrimonial em duas etapas. Havia uma primeira fase, na qual os noivos se prometiam um ao outro, os esponsais. Só numa segunda fase surgia o compromisso definitivo, as cerimônias do matrimônio propriamente dito. Entre os esponsais e o rito do matrimônio passava um tempo mais ou menos longo, durante o qual qualquer uma das partes podia voltar atrás, ainda que sofrendo uma penalidade. Durante os esponsais, os noivos não viviam em comum, mas o compromisso que os dois assumiam tinha já um caráter estável, de tal forma que, se surgia um filho, este era considerado filho legítimo de ambos. A lei de Moisés considerava a infidelidade da prometida como uma ofensa semelhante à infidelidade da esposa, e a união entre os dois prometidos só podia dissolver-se com a fórmula jurídica do divórcio. José e Maria estavam, portanto, na situação de prometidos. Ainda não tinham celebrado o matrimônio, mas já tinham celebrado os esponsais. Depois da apresentação do ambiente, do quadro, Lucas apresenta o diálogo entre Maria e o anjo. A conversa começa com a saudação do anjo. Na boca deste são colocados termos e expressões com ressonância veterotestamentária, ligados a contextos de eleição, de vocação e de missão. Assim, o termo ave, em grego kaire, com que o anjo se dirige a Maria, é mais do que uma saudação. É o eco dos anúncios de salvação à filha de Sião.
uma figura fraca e delicada que personifica o povo de Israel, em cuja fraqueza se apresenta e representa essa salvação oferecida por Deus e que Israel deve testemunhar diante dos outros povos. A expressão cheia de graça significa que Maria é objeto da predileção e do amor de Deus. A outra expressão, o Senhor está contigo, é uma expressão que aparece com frequência ligada aos relatos de vocação do Antigo Testamento. Vocação de Moisés, vocação de Gedeão, vocação de Jeremias, e que serve para assegurar ao chamado a assistência de Deus na missão que lhe é pedida. Estamos, portanto, diante do relato de vocação de Maria. A visita do anjo destina-se a apresentar à jovem de Nazaré uma proposta de Deus. Essa proposta vai exigir uma resposta clara de Maria. Qual é então o papel proposto a Maria no projeto de Deus? A Maria, Deus propõe que aceite ser a mãe de um filho especial. Desse filho, diz-se em primeiro lugar, que ele se chamará Jesus. O nome significa Deus salva. Além disso, esse filho é apresentado pelo anjo como o Filho do Altíssimo, que herdará o trono de seu pai Davi e cujo reinado não terá fim. As palavras do anjo levam-nos ao segundo livro de Samuel e à proposta feita por Deus ao rei Davi, através das palavras do profeta Natã. Esse filho é descrito nos mesmos termos em que a teologia de Israel descrevia o Messias libertador. O que é proposto a Maria é, pois, que ela aceite ser a mãe desse Messias que Israel esperava, o libertador enviado por Deus ao seu povo para lhe oferecer a vida e a salvação definitivas. Como é que Maria responde ao projeto de Deus? A resposta de Maria começa com uma objeção. A objeção faz sempre parte dos relatos de vocação do Antigo Testamento. É uma reação natural de um chamado assustado com a perspectiva do compromisso com algo que o ultrapassa. Mas é, sobretudo, uma forma de mostrar a grandeza e o poder de Deus, que, apesar da fragilidade das limitações dos chamados, faz deles instrumentos da sua salvação no meio dos homens e do mundo. Diante da objeção, o anjo garante a Maria que o Espírito Santo virá sobre ela e a cobrirá com a sua sombra. Esse Espírito é o mesmo que foi derramado sobre os juízes e sobre os profetas, a fim de que eles pudessem ser uma presença eficaz da salvação de Deus no meio do mundo. A sombra ou a nuvem leva-nos também à coluna de nuvem, que acompanhava a caminhada do povo de Deus em marcha pelo deserto, indicando o caminho para a terra prometida da liberdade e da vida nova. A questão é a seguinte: apesar da fragilidade de Maria, Deus vai, através dela, fazer-se presente no mundo para oferecer a salvação a todos os homens. O relato termina com a resposta final de Maria: Eis a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Afirmar-se como serva significa, mais do que humildade, reconhecer que se é um eleito de Deus e aceitar essa eleição, com tudo o que ela implica. Pois no Antigo Testamento, ser servo do Senhor é um título de glória, reservado àqueles que Deus escolheu, que Ele reservou para o seu serviço e que Ele enviou ao mundo com uma missão. Essa designação aparece, por exemplo, no Deutero Isaías, em referência à figura enigmática do servo de Yahvé. Desta forma, Maria reconhece que Deus a escolheu, aceita com disponibilidade essa escolha e manifesta sua disposição de cumprir com fidelidade o projeto de Deus. Nossa Senhora da Imaculada Conceição, rogai por nós.
Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração. Ó Deus, que preparastes uma digna habitação para o vosso Filho, pela Imaculada Conceição da Virgem Maria, preservando-a de todo pecado em previsão dos méritos de Cristo, concedei-nos chegar até vós, purificados também de toda a culpa, por sua materna intercessão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.